Então, pessoal, uma vez mostrado para vocês aí, né, quais seriam as populações que se beneficiariam, né, com a adoção desse método, é importante a gente citar também, pessoal, alguns cuidados que devem ser priorizados quando a gente for utilizar, né, esse sistema de treino e quais populações eventualmente a gente deveria evitar, né? Então, inicialmente, o que a literatura tem trazido aí, né, em termos de cuidado com a aplicação do método, seriam para indivíduos, por exemplo, que têm um histórico recente de trombose, né? A gente sabe que o uso da restrição de fluxo sanguíneo, especialmente de membros inferiores, ela tem como objetivo mudar essa questão hemodinâmica, essa questão vascular do indivíduo de maneira momentânea. Então não seria indicado para indivíduos com histórico recente a utilização desse método, tudo bem? Indivíduos com acidente vascular encefálico de maneira também recente. A gente sabe que o aporte sanguíneo, né, para outros tecidos que não o músculo, inclusive o tecido nervoso, né, o sistema nervoso central, vai estar comprometido. Então, a utilização desse sistema nessa população talvez não seja muito interessante, talvez não seja muito seguro, ok? Então, outra população que talvez não seja muito interessante a gente aplicar esse sistema são indivíduos portadores de hipertensão arterial sistêmica, né? Mais especialmente os indivíduos que estão nesse quadro de maneira descontrolada, né? Que não estão medicados, tudo bem? A gente sabe que a gente tem alguns dados na literatura, né? Que durante os exercícios de força, durante as diferentes séries do exercício de força, a pressão arterial sistólica, quando da adoção desse método, ela tende a ser maior, ela tende a assumir valores maiores comparativamente quando não se utiliza esse método, tudo bem? Então aqui é com restrição e aqui é sem a restrição. Então essas variáveis pressóricas com a restrição de fluxo sanguíneo, elas são potencializadas, são aumentadas. Então é de se concluir que talvez nessa população não seja interessante utilizar esse método. Outra população, né, que geralmente tem problemas relacionados à parte circulatória, parte nervosa periférica, seriam portadores de diabetes, tudo bem? Também em situações descontroladas, em situações descompensadas, ok? Então, pessoal, quando a gente utiliza esse método, né, quais seriam os possíveis efeitos adversos que são esperados, né, que são mais observados, que são mais relatados pela literatura, tudo bem? Então seria primeiramente, né, uma maior incidência de hemorragias subcutâneas. Essas hemorragias subcutâneas, pessoal, são pequenas manchas roxas que ficariam aparentes na região que está sendo treinada, né? Na região que está sendo utilizada a oclusão, bem? Outra sensação bastante recorrente, outro efeito indesejado bastante recorrente é a dormência das extremidades, ok? Seria uma sensação de parestesia, um leve formigamento na ponta dos dedos, né? Essa também é um efeito indesejado bastante recorrente. Então, quando saber, né, se é que vai acontecer eventualmente, a necessidade de interromper a sessão com a restrição de fluxo sanguíneo. Então, basicamente, quando cai a ponta da caneta, a gente interrompe a sessão, né? A gente interrompe a gravação. Muito bem, pessoal. Então, para encerrar essa parte aqui, eu vou falar só sobre possíveis sintomas que o indivíduo pode apresentar que nos trazem informações quanto da necessidade de interromper a sessão, tá? Então, se o indivíduo apresentar algum tipo de palidez excessiva, ok? Uma dormência excessiva dos membros, né? Principalmente das extremidades, sensação de enjoo, tontura, fadiga ou cansaço excessivos, tudo bem? Todos esses são sintomas que podem indicar a necessidade do interrompimento dessa sessão. E o mais importante, pessoal, é você, além de fazer uma anamnese prévia à utilização desse tipo de sistema de restrição de fluxo sanguíneo, né?
Você garantir primeiramente que você não está restringindo o fluxo sanguíneo de maneira total, ok? Você garantir que você está utilizando uma restrição parcial de fluxo sanguíneo, que isso vai te garantir uma menor incidência de efeitos indesejados, tudo bem? E também você monitorar a duração da restrição de fluxo sanguíneo. Então, geralmente o que é indicado pela literatura é que se não utilize, né, de maneira contínua, mais que 10 a 15 minutos de restrição de fluxo sanguíneo, tudo bem? Justamente para evitar qualquer tipo de efeito indesejado ou algum tipo de efeito colateral, ok? Para você trabalhar com mais segurança com o seu aluno, com o seu cliente.